quem é Deus. Estamos no capítulo 16, Isso é você. Deus e o maná. O texto básico é Êxodo 16:35, que diz o seguinte: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terras habitadas. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Esse é o texto básico. E nós começamos a perguntar, a entender o que significa maná. A resposta pode vir de diversas maneiras. Alimento, alimentação dos céus, simplesmente pão, ou como era o maná, como caía o maná. Isso aí nós podemos imaginar ou dar asas às nossas imaginações e nos basearmos no que a palavra de Deus relata. Comia o maná, que na interpretação mais específica é pão que caía dos céus. Agora, quando nós observamos assim, lemos, eu sempre digo, nós temos um hábito de lermos a Bíblia como quem está com pressa. Quando nós estamos nos alimentando com pressa, nós temos problema. Às vezes nos entalamos, engargamos, às vezes provocamos uma indigestão, e não deixa de ser diferente com a alimentação espiritual, com a leitura da Bíblia. E às vezes nós passamos, eu mesmo, antes de escrever essa apostila, eu pensava que o maná caía uma vez ou outra, mas pelo texto bíblico, durante toda a peregrinação, o maná caía. Foram 40 anos que eles passaram no deserto, e 40 anos comeram maná. O que é que me faz pensar? O maná veio por quê? O povo de Israel estava murmurando por falta de alimentos, até se lembravam das panelas gordas que tinha no Egito. Então saíram, foram libertos, mas não quiseram pagar as consequências dessa liberdade. Todo povo que se liberta paga um tributo à liberdade. Eles não quiseram pagar, então queriam sair do Egito, queria ser livre, mas queria levar ou estar usufruindo das coisas que existiam lá na escravidão. Isso me faz lembrar que nós somos idênticos a alguns animais, e às vezes somos piores na relação do que alguns animais. Se você tiver um pássaro desde pequeno, criado na gaiola, dando alimentação, e depois desse pássaro crescer, ele fica quanto mais. Você pode soltar ele e abrir a porta, tira ele da gaiola, liberta, mas ele volta para a gaiola. Ele acha interessante o que está na gaiola, o alpiste, a água ao tempo que quiser, o caquinho para se banhar quando quiser, e valoriza menos a liberdade do que as coisas que usufrui. Isso aconteceu com o povo de Israel. Estava no deserto, estava livre, viram o grande milagre de Deus, atravessar o Mar Vermelho, e logo em seguida começaram a murmurar, questionando a Moisés: por que tirar essa gente de lá para morrer aqui? Ou seja, o que importa a liberdade se nós vamos morrer de fome? Isso também ocorre muitas vezes na consciência cristã. Nós somos libertos para a vida espiritual e não queremos pagar o tributo, não queremos viver como a diretriz da vida espiritual. Então o povo começou logo a murmurar, e Moisés
teve dificuldade de explicar ao povo que não era daquela maneira que eles queriam. Ele ia entrar numa batalha, ia ter que atravessar países, ia ter que atravessar povos para chegar em Canaã, e tinha que viver na necessidade. E nós podemos ver também que o Senhor protegesse o povo não somente com alimento, mas a Bíblia nos fala que nenhuma roupa deles se rasgaram, as sandálias não se quebraram, passaram 40 anos sem precisar de ir num shopping, sem precisar ir numa loja para comprar sapato, roupa. 40 anos com a mesma roupa, e Deus fez essa bênção com eles. Então, essa lição nos vai mostrar, nos tira entender, nos faz entender que nós temos que nos agradarmos com o que Deus está mandando para nós, porque nós não somos mais escravos, nós somos livres, e uma liberdade vigiada por Deus. Não é vigiada para punir, para destruir, mas para arcar com as necessidades. Isso também acontece na nossa vida espiritual. Nós não somos um pedaço de madeira solta no oceano, que o vento sopra para cá, leva a madeira para lá, o vento sopra para o Oriente, leva para o Oriente, para o Ocidente. Não, nós temos uma vida assistida por Deus. Podemos sofrer, podemos chorar, podemos rir, podemos enriquecer, podemos empobrecer, mas tudo isso, a nossa vida está sendo vigiada, cuidada por Deus. E aquele povo de Israel não tinha essa noção, não tinha esse conhecimento, e muitos quiseram voltar para o Egito. E aí a história diz, não a Bíblia, que alguns dos governadores de cidade no Egito, que eram hebreus, disseram a Faraó que não queria sair, mas Faraó expulsou: não quer nenhum de vocês aqui. Na libertação do Egito, quando morreu o primogênito, Faraó disse: esse povo é uma praga, eu não quero nenhum dele aqui, e expulsou todo mundo. E esses povos que saíram forçados que criaram problema para a condução do povo com Moisés. Os que saíram conscientemente não sabiam entender, mas os que saíram forçados, por isso às vezes o familiar, o pai, a mãe quer forçar o parente a ser crente. Isso não é normal nem é bom. A pessoa que tem que decidir, observar o que o pai, mãe, irmão, parente de pessoas não crentes tem que fazer é dar exemplo, mostrar que a sua vida é uma vida diferente, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de sacrifício. Tem que mostrar isso. Vamos ler um pouquinho. Em muitas ocasiões, os nossos pensamentos diferem muito em relação àquilo que lemos. Uma pessoa lê é por isso que existem tantas ramificações de igreja e de doutrina. Uma pessoa lê uma coisa e o maior mal de quem lê a Bíblia é colocar a sua vida pessoal no que está sendo lido, a sua interpretação própria. Isso é o maior erro. E por isso tem esse número de interpretação. Agora, infelizmente, recebi um vídeo, recebi para imaginar que eu não gosto de celular. Mas às vezes tem alguma coisa, eu vou lá e vejo, já está reeditada e colocada na livraria uma Bíblia chamada Bíblia Ostensiva, que essa Bíblia inclusive é um termo assim, Bíblia de estudo
E essa Bíblia tirou todos os textos onde a Bíblia relata alguma noção contra o homossexualismo. Não existe nada de proibição ao homossexualismo. E essa Bíblia é ditada segundo o pensamento LGBT, mas não diz lá, não está escrito. Então a pessoa pega aquela Bíblia e vai lendo sem o devido cuidado, pode estar até ter um parente homossexual e ver uma Bíblia aí e aquilo está machucando o seu íntimo, e quando lê na Bíblia aí alivia-se. Isso é falta de conhecimento e de alimentação, e falta de identidade denominacional, identidade espiritual. Então nós lemos a Bíblia e vamos, às vezes não entendemos, não voltamos para ver se na segunda leitura vamos entender, não, passamos direto, não entendemos, não perguntamos a ninguém, vamos à frente, vamos mais à frente, e às vezes nós estamos passando uma vista grossa sobre a leitura da Bíblia. Diga aí. Concordando com o que o pastor está falando aí, eu já me peguei numa situação dessa, de ler a Bíblia e falar, não, isso aqui eu não vou fazer não. Eu já me peguei com isso, e eu sou cristão. Eu falei, não, isso eu não vou fazer não. Por quê? Então eu tenho que rasgar essa página da Bíblia. E a gente vê muito isso. Existe sim. Não, isso é... Mas eu estou me corrigindo, estou buscando, estou indo na igreja, a gente vem buscando, vem orando, pedindo para Deus dar limpando esse sentimento de querer tirar a palavra dele da nossa vida, né? A gente está buscando, agora quem não está buscando não está se fundando. Isso aí. Então, por não queremos e vermos a Bíblia como uma joia, um tesouro importante, a gente passa por cima dessas coisas. E o inimigo quer justamente que nós desacreditemos na Bíblia. Esse é o papel dele. E a Bíblia não pode ser desacreditada. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos ou crer ou não crer. Se eu não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou aceitar pedaços. Isso significa que a minha alimentação espiritual vai ser em pedaços. Eu vou ter necessidade, porque ninguém se alimenta, como a irmã de lá de manhã, com um pedaço da metade do pão. Desde o Egito até terra de Canaã, estava no pleno de Deus o descer o pão do céu para saciar a fome dos israelitas que sofriam em pleno deserto. E o maná fora principal alimento físico para eles, que se desesperaram e murmuraram por causa da ausência de certos alimentos. O maná viria para ser o pão de cada dia, aquele que Jesus mencionou na oração do Pai Nosso, que nós cantamos aqui no hino, mas para os inquietos se tornou no pão da murmuração. Existe sim cristãos inquietos, irrealizados, insatisfeitos com o que têm e com o que são. Olha, do jeito que Deus não permite que venha uma tentação da tamanho que a gente não possa suportar, Ele também não nos dá condições de bens e riqueza de que nós não podemos administrar, vai prejudicar a nossa vida espiritual. Então nós só temos aquilo que podemos administrar. E a graça do cristão é ser feliz com Deus, com o que tem e com o que não tem. Porque o cristão, se tem Cristo, tem tudo. Tem a liberdade espiritual, tem tudo. Os israelitas tinham liberdade política, mas não tinham liberdade espiritual. Então por isso eles murmuravam. Crente murmurando é falta de fé,
é falta de aceitação direta de Deus. Murmurar, por quê? Já pensaram se todos os crentes passassem pela aflição de Jó? Nós não temos que murmurar, porque tudo que vem de Deus para nós tem que enraizar isso. Tudo que vem é bom. Por quê? Deus nos ama e não se pode vir de alguém que nos ama coisa ruim. Deus nos ama e o amor de Deus é diferente desse amor que nós conhecemos. É um amor especial. Então o que Ele mandar é bom. Nós aceitarmos com alegria, procurarmos entender, procurarmos resolver se vier questões e amar ao Senhor de todo o nosso coração. Aí nós estamos efetivando um tesouro no céu e vamos guardar no coração as experiências. E Jesus diz: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira as suas ações. Tira as ações. O homem alimentado pela palavra de Deus tira do coração as lições. Essa semana eu fui no supermercado para tirar um dinheiro do banco ali, 24 horas, e eu estava esperando. Eu gosto muito de todas as coisas associar ao reino de Deus, e estava observando, tinha um filhote de pombo já emplumado, mas parece problema na asa, e estava encostado no pé de pombeiro, e veio um gato, e eu fiquei apreensivo. O gato vai matar e comer esse pombo, mas o gato chegou perto dele e encolheu a mão, isso quer dizer, fechou as unhas e ficou com a mão somente batendo assim na cabeça do pombo, como está fazendo um carinho ao pombo. E depois se deitava, voltava, e o pombo meio assustado. O pombo deve pensando: e agora eu estou frito, você comigo. Mas eu fiquei pensando depois: por que isso? Por que aquele pombo, aquele gato não comeu aquele pombo? Aí veio na mente: porque ele é alimentado por ração, não come carne, acostumado a viver da ração. Aí eu fiquei pensando, aí transportei. Já pensou? Coloquei um crente na situação do pombo e um crente na situação do gato. Aí disse assim: às vezes os cristãos querem devorar um ou outro. Por que isso? É porque não come a ração divina. Os que são alimentados da ação divina levam a mãozinha com carinho, toca no outro com respeito, e depois fica brincando, é uma amizade, não com vontade de destruir. Agora, os que comem carne, são alimentados pela carne, comeria aquele pombo. Então, nós, quando somos alimentados pela carne, nós destruímos nossos irmãos, nossos conhecidos, nossos parentes. Mas quando vivemos da ração divina, brincamos com ele. Aparece inimigo, mas não, somos amigos. Hoje em dia não vê mais briga de cachorro com gato. O gato dorme em cima do cachorro, o cachorro dorme por cima dos gatos, e não existe mais essa inimizade, que essa inimizade dos animais é colocada pelos homens. Então eu fiquei pensando, como é bom se nós somente nos alimentássemos da ração espiritual, não íamos atacar ninguém. Como é interessante, coisa simples, eu observando lá no supermercado e achei que era interessante para a vida espiritual. Um animal que geralmente iria comer o pombo, mas não, chegou a fazer, fez carinho, brincou com ele. E eu disse: era para comer, porque ele come disso.
Quando eu era menino, eu via os gatos passar com calango, com lagartixa, com passarinho na boca para comer. E também naquele tempo não havia ração com os animais. Mas eu, sendo habituado a comer ração, ele não vive mais de carne. A mesma coisa na vida espiritual, se nós nos acostumarmos a vivermos da ração divina, não vamos permitir que a carne destrua, ou fira, ou mate o irmão. É a vida, o maná espiritual é a ração divina. E qual é a ração divina? Cada dia mais fé, cada dia mais leitura da Bíblia, cada dia mais amor, cada dia mais esperança, cada dia mais empenho pelo reino e pela casa de Deus. Isso é a ração que, com essa ração, nós ficaremos fortificados para até receber uma bofetada no dado e oferecer o outro. Não, mas isso não é fácil. Não, fácil não é. Mas é o que o Senhor Jesus ensina e o que ele também passou, deu exemplo. Levou bofetada no sinédrio. O que foi que ele disse? Eu fiz algum mal? Se não fiz nenhum mal, por que me fez? Só isso que Jesus Cristo disse. Mas, como Deus, ele poderia imediatamente pedir um raio do céu, fazer descer um raio do céu e acabar com o sinédrio. Mas não. Recebeu naturalmente o insulto e a agressão. Nós devemos ter flexibilidade para vivermos nos insultos e nas agressões e dizer assim: o meu tesouro é o Senhor, eu espero no Senhor. Fazer como fez o arcanjo Gabriel quando defendeu o corpo de Moisés. O diabo dizia cada coisa contra ele, era uma luta, mas ele não dizia não, ele dizia assim: o Senhor te repreenda. Como é bom ter essa estrutura. E a próxima lição. As mesmas características do maná no deserto, que se construiu alimentos da parte de Deus para o seu povo escolhido, também são aquelas empregadas no maná espiritual. Cai do céu e dá vida a todos. Mesmo vivendo nós em desertos existenciais, Deus é o nosso Pai amoroso. Nele, sem nenhuma murmuração, esperemos com paciência e seremos alimentados com o maná que nos vivificará a alma. Não precisamos chegar à murmuração para que não sejamos atingidos pelo remorso. Jesus se apresentou como maná espiritual quando disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome. João 6,35. Se dois manares equivalentes para a vida física e espirituais, muitos discípulos, não, são dois manares equivalentes para a vida física e espirituais. Muitos discípulos de Jesus o deixaram porque priorizaram o maná físico e erroneamente admitiam que possuíam estoque do maná espiritual pela tradição de ser filho de Abraão. Jesus, porém, afirmou para eles que o maná que alimenta o corpo é valorizado apenas por um dia, enquanto o maná espiritual tem valor eterno. E ainda acrescentou: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná e morreram. Comer o maná dado por Deus, como aconteceu no deserto, não garantia vida, pois quase todos morreram na travessia do deserto, até chegar a Canaã, dos quais saíram do Egito e que comeram maná por 40 anos. Só Josué e Caleb não morreram. Na vida cristã ocorre o mesmo. Nós, ao deixarmos o mundo, começamos a atravessar o deserto até chegarmos a Canaã espiritual. As bênçãos de Deus em relação à nossa vida espiritual
não podem nos garantir a vida, mas se priorizarmos o pão do céu, o Senhor Jesus e nos alimentarmos dele, jamais morreremos. Deus nos abençoe. Amém. Cada dia mais o Senhor esteja abençoando e cada família que é representada, que chegaram até aqui, um domingo de paz, e logo mais à noite possamos estar aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus. Peço à igreja que fique de pé e eu bora orar ao Senhor, agradecendo.